tarde, um prazer estar aqui com vocês também, muito obrigado. Meu nome é Caio Gonçalves, sou gerente médico da Apsen, tudo bom, Escala, como tá? E para falar um pouquinho então do nosso lançamento esse ano do Monovisc, um produto muito conhecido já no exterior, líder no mercado dos Estados Unidos também, e também mostrar um caso clínico e ver a opinião dos colegas. Queria chamar aqui então nosso colega, também diretor da BET, Dr. Guilherme Ocampos. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aqui a Apsen, representada pelo Dr. Caio, pelo convite. E a gente conversou muito já hoje sobre osteoartrite. Vou começar um pouco sobre o Monovisc. Eu vou tentar fazer alguma coisa mais interativa, como a gente fez de manhã, até para eu conseguir ter um feedback de vocês. Então, por favor, quem tiver com o celular, direcione o QR Code. Caso o QR Code suma da tela, aqui na parte superior, todos os slides, é só entrar nesse site, o mente.com, e digitar essa senha, que aí vocês conseguem fazer a votação. Tá? Então, vou falar do Monovisc. Ele, como o Dr. Caio já falou, ele é um remédio líder em venda nos Estados Unidos, é o líder do mercado. Obviamente, declaro aqui os meus conflitos de interesse, eu sou speaker da Apsen. E quando a gente pensa em osteoartrite, existem várias definições. Uma definição que eu gosto muito é a definição da OARSE. E eu gosto muito dessa definição por quê? Porque ela deixa claro que é um distúrbio envolvendo as articulações, mas toda a articulação. Não é um problema da cartilagem, do menisco, do ligamento ou da musculatura ao redor, inclusive. Ele começa em qualquer um dos lugares e ele tem um fundo inflamatório que os ortopedistas não estão acostumados a lembrar. Quando eu estava na faculdade, a doença articular não inflamatória era a artrose. E a artrite reumatoide é a doença articular inflamatória. Obviamente, a artrite reumatoide tem um componente inflamatório muito maior. Mas, como a gente já falou bastante aqui, a parte inflamatória também é importante na osteoartrite. E que se a gente não cuidar dessa parte, o paciente vai desenvolver no futuro doenças e sintomas. Qual que é o objetivo do tratamento? Reduzir a dor articular e a rigidez, manter e melhorar a mobilidade das articulações, reduzir a incapacidade física e a deficiência, melhorar a qualidade de vida e, assim, limitar a progressão das lesões articulares. E o tripé disso é exercício físico, controle ponderal e educação. Educação no sentido do paciente entender como fazer a sua autogestão. Apesar de a gente gostar muito de discutir tudo que a gente está falando aqui, nada disso vai funcionar se nós não fizermos esse pilar. Um outro nome mais em voga, a gente pode usar o preparando o terreno, mas a gente precisa trazer o paciente para o centro do palco, porque é ele que faz tudo isso, não nós. Então vamos lá. Quando você pensa em ácido hialurônico, o que você leva em conta na escolha do seu medicamento? Peso molecular. É verdade, como a gente falou de manhã, segurança, eficácia, preço, qualidade, resposta analgésica. Então, você vê que tudo isso são coisas que a gente precisa levar em conta. Sem dúvida, a gente está muito acostumado a pensar em peso molecular. Tá? O preço ele cai muito em questão dependendo se a gente está falando se o paciente vai pagar, se nós vamos pagar, se o sistema de saúde vai pagar. E eu vou mostrar para vocês alguns dados. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar na dor do paciente, no resultado funcional que ele vai causar, na resposta analgésica, e aí a gente tem que escolher alguma coisa que nos ajude com tudo isso. E qual que seria a melhor indicação para a gente fazer uma viscosuplementação? Pacientes com dor, sem dúvida nenhuma, a gente já não vai fazer. Pacientes com sinovite. Perfeito. Sinovite, dor, grau de artrose. Talvez eu tenha formulado mal a minha pergunta, mas o intuito seria assim, qual o perfil do paciente? Como o Dr. Ciro falou hoje de manhã, aquele the early is the best, o que acontece é que, na verdade, principalmente eu, na minha formação de ortopedista, eu fui treinado a pensar o seguinte, olha, quando não der para fazer mais nada, a gente vai fazer
a infiltração para ver se você consegue retardar a prótese de joelho. E não é isso. Na verdade, as melhores indicações são para aquele paciente que tem a artrose mais leve. O paciente típico, clássico, seria um homem forte, jovem, saudável, com dor em uma articulação única e de curto tempo. Esse seria o paciente que teria a melhor resposta possível. A gente depois pode entrar em discutir se o paciente tem uma dor no lugar só, se ele tem artrose em várias articulações, de serem doenças um pouco diferentes. Mas a resposta melhor que a gente vai conseguir é essa. E o que acontece é que já existe alguns estudos mostrando isso. Tá? Na verdade, a maior parte dos estudos são Kerwin Lawrence 2 e 3, que para nós ortopedistas, dependendo do ortopedista, o olho que ele tiver, ele vai classificar como Albach 1. Tá? Por quê? Porque a classificação do reumatologista ele está preocupado antes da cirurgia. A classificação de Albach ela foi desenvolvida basicamente para saber qual tipo de prótese eu vou ter que usar na cirurgia. Então, são feitos para médicos diferentes com intuitos diferentes. E a gente sabe que os melhores resultados são dos graus 2 e 3. E a gente sabe que, por exemplo, esse trabalho publicado aqui pelo amigo do Dr. Spickman, do Dr. Moisés, no Brasil, mostrou que o ácido hialurônico, naquele paciente com condropatia patelar, ele tem um resultado muito bom. E por que ele vai ter ele não é... Por que ele tem um resultado muito bom? Porque a condropatia patelar é o começo do desgaste da articulação da patela. Isso significa que ele não funciona nos outros graus? Não, funciona. Como o Dr. Spickman acabou de falar, nós temos essa revisão aqui realizada nos Estados Unidos, como o Dr. Osório falou algum tempo atrás. Nos Estados Unidos, a Academia Americana de Cirurgiões indica basicamente cirurgia. Né? E o que acontece é que mesmo no sistema deles, eles perceberam o quê? Que você consegue retardar a prótese de joelho em até 5 anos. E que, mesmo no cenário deles, isso poderia ser custo efetivo, porque você vai diminuir a ida ao pronto-socorro, você vai diminuir o exame, você vai diminuir as sessões de fisioterapia que o paciente vai fazer. Então, ela serve sim, a melhor indicação dela é para aquele paciente com início recente de dor, com uma dor leve, de preferência monoarticular. Mas, em pacientes mais velhos que não querem ou não podem fazer a prótese, ela também tem o seu papel. Vamos lá, quais são os efeitos do ácido hialurônico? Quando a gente coloca ele na articulação, o que a gente quer ver? Tirar a dor, perfeito. Aumentar a produção do ácido hialurônico endógeno. Analgesia. Medidas anti-inflamatórias, diminuir a inflamação. Perfeito, tudo isso é verdade. Eu vou passar aqui todos os slides. O meu intuito aqui era ver se a gente lembrava dessa aumentar a produção endógena, que é uma coisa que às vezes a gente discute muito em viscosidade, lubrificação, e a gente está acostumado a falar para os nossos pacientes que a gente vai, como, entre aspas, trocar o óleo do joelho. Mas isso é uma coisa que a gente às vezes esquece, e eu vou repassar com vocês de maneira muito rápida os efeitos dele, porque a gente já foi discutido muito isso pela manhã. Então, o que acontece é isso, o ácido hialurônico, quando ele tem um alto peso molecular, ele interage com os receptores e ele vai ter uma resposta anti-inflamatória, vai ter uma resposta antifibrogênica, anti-angiogênica. E com a degradação dele, na verdade, dependendo do tamanho da molécula que sobra, ele é pró-inflamatório, ele é pró-angiogênico. Então, o que acontece é que sempre que a gente faz a viscossuplementação, a primeira coisa é a gente melhora as propriedades reológicas, a gente melhora, sim, a lubrificação da articulação. O ácido hialurônico ele não é a única coisa importante. Você vê que, na verdade, o ácido hialurônico ele se liga a uma rede de lubricina e de fosfolipídios, esse sim fazendo o plano de cisalhamento com aquele coeficiente de gelo sobre gelo que nós estamos acostumados a estudar. A gente sabe que as propriedades reológicas são proporcionais, diretamente proporcionais à concentração, e aí já vem um diferencial do Monovisc. Ele tem uma concentração de ácido hialurônico bem alta. E por que isso é importante? Não só pela parte mecânica, mas também porque os mecanorreceptores na membrana do condrócito, eles respondem a cisalhamento. E você tendo o estresse de cisalhamento, você desencadeia as vias inflamatórias
como a NF-kappa-beta, você produz através da caspase uma apoptose de mitocôndria, e aí você tem um problema de fornecimento energético para o condrócito, como o Dr. Tiepo comentou de manhã. Quanto aos efeitos nociceptivos, ele consegue recobrir as terminações livres. Imaginem que tem uma lesão nervosa, tem um nervo desencapado na articulação, o ácido hialurônico ele consegue encapar aquele nervo e com isso, entre aspas, ter menos dor. Mas ele também consegue, como o speaker mostrou de manhã, diminuir a transdução de dor em maneira rápida, em minutos. Aquele trabalho do ratinho foi exatamente isso que ele fez. Em 80 minutos, ele consegue diminuir a transdução de dor, porque ele diminui a atividade dos canais iônicos e os receptores para ácido hialurônico na rede de terminação nociceptiva. Ele tem um efeito condroprotetivo e anti-inflamatório? Tem. Ele diminui a interleucina 1, TNF-alfa, óxido nítrico, metaloproteinases, diminui a quimiotaxia de neutrófilos e, principalmente, ele aumenta o IGF-1, que é um potente anabólico da cartilagem. E ele também melhora o metabolismo energético. E aí, o que a gente esquece, pelo menos eu costumo esquecer, do jeito que me foi ensinado na residência, era que a produção endógena era uma coisa que eu não pensava muito. E a gente sabe que ela é dependente de duas coisas, do peso molecular e da concentração. E da onde veio isso? Veio desse trabalho, onde eles avaliaram as células de pacientes com artrite reumatoide, osteoartrite e saudáveis. E você vê aqui na coluna A, que são os pacientes com artrite, eles colocaram várias preparações e perceberam que na preparação de mais alto peso molecular, quando você aumentava a concentração, você aumentava a estimulação da síntese endógena do ácido hialurônico. Eles falaram, bom, ótimo, se o mais peso molecular mais alto teve melhores respostas com a concentração, vamos então colocar um peso molecular ainda mais alto. Eles colocaram aqui 4 milhões de Daltons, e o que eles perceberam é que mesmo aumentando a concentração, eles não tiveram um estímulo tão bom. Reparem que essa escala está para 100 e essa escala está para 200. E aí eles falaram, putz, mas por que isso acontece? E aí a hipótese que surgiu é que as moléculas muito pequenas, elas não conseguiriam fazer uma interação adequada com esses receptores. E as moléculas muito grandes, elas fariam uma competição. Elas não ativariam tantos receptores como as moléculas nesse tamanho intermediário de até 4 milhões de Daltons. Da segurança, que todo mundo falou, e sem dúvida nenhuma, todo mundo que faz viscosuplementação, o que a gente não quer é o paciente ligando para a gente falando, olha, meu joelho está quente, está meio inchado, acho que eu estou meio gripado, com uma febrinha no corpo. A gente sabe que o ácido hialurônico ele tem a chance de dar uma reação. Tá? E o que esse estudo aqui mostrou, desse lado, um derivado de origem sintética, desse lado, um de origem animal, um peso molecular de origem não animal e aqui um polietileno de altíssimo peso molecular. Vocês veem que o tipo de reação é muito diferente e que a origem animal tem uma reação mais exuberante, mas por uma via metabólica diferente. O que isso quer dizer? Se você, por algum motivo, usou no seu paciente algum ácido hialurônico de origem animal e ele teve a reação, por serem vias diferentes, você não está obrigado a parar de fazer viscosuplementação. Se você trocar para uma origem bacteriana, como são vias diferentes, você estaria seguro. E aí vem, então, as duas propriedades que eu acho muito boas do Monovisc. O primeiro é o peso molecular ótimo, e ele é o que entrega a maior porcentagem de massa de ácido hialurônico puro por tratamento. Ele entrega 88 miligramas, ele entrega 10% a mais do segundo que mais entrega. Tá? Então, quando a gente compara, ele é um remédio de injeção única, que tem uma duração de até 6 meses. Ele é origem sintética, parcialmente reticulado. Ele é ácido hialurônico puro, 4 ml, com 88 miligramas de ácido hialurônico, numa concentração de 22, e nesse peso molecular intermediário ótimo. E o que acontece? Por que esse é o mesmo slide que eu mostrei de manhã, por que eu falo que ele tem um peso molecular ótimo? Porque nesse estudo, como eu mostrei de manhã, que a gente usou um peso molecular maior de 6 milhões de Daltons, o que a gente percebe é que os pacientes demoram mais para melhorar. E quem usa ácido hialurônico
sabe que faz diferença você usar um de alto peso molecular ou de baixo peso molecular para o alívio da dor do paciente. Quando você usa os de mais alto peso molecular, 6 milhões, 8 milhões, acima disso, você começa a ter um pouco de incômodo na articulação nas primeiras semanas. Com o tempo, isso vai melhorando. Esse estudo foi o estudo que fez o nosso grupo começar a usar Triancil de manhã, como eu falei. Por quê? A gente percebeu que quando a gente colocava o Triancil, os pacientes eles tinham as primeiras 2 semanas boas. Depois, todo mundo vai ter o mesmo resultado. O Triancil, como eu falei de manhã, ele é um remédio que a gente deve usar, mas a gente tem que saber que ele tem os potenciais condrotóxicos dele e, dependendo da articulação que você for usar, ele é complicado quanto às partes moles. E quando a gente vai comparar com os outros de mais alto peso molecular, todos eles mostram a mesma coisa. Eles têm uma duração boa, mas eles começam a ter um efeito analgésico significativo ao redor de 4 a 6 semanas. Coisa que a gente não vê com o Monovisc. Esses são os gráficos colocados do Monovisc em linha azul e dos 2 principais concorrentes dos Estados Unidos de aplicação única. E a gente consegue ver que ele tem uma melhora da dor mais rápida. Por quê? Porque ele entrega uma maior massa de ácido hialurônico e nesse peso molecular ótimo. Mas ele mantém a sua resposta sustentada até 26 semanas. Então, por que eu acho que ele consegue isso? Porque ele entrega a maior quantidade de ácido hialurônico por tratamento e por esse peso molecular ótimo que não causa esse desconforto nas primeiras semanas. Aí, como a gente já falou muito sobre isso, fui trazer um caso clínico. Eu poderia ter trazido um caso clínico de uma condropatia femoropatelar, mas eu preferi trazer um caso de ombro, porque não é algo tão comum, para ressaltar também o papel dele nas patologias do ombro e porque uma das boas vantagens do Monovisc é que ele tem bula para uso em todas as articulações. A gente sabe que nem todos os ácidos hialurônicos, pela bula, a gente pode usar em todas as articulações. Isso, quando nós aqui de São Paulo vamos tratar com convênio, muda bastante para a gente. Se você pedir um ácido hialurônico para fazer no ombro, que na bula só está escrito joelho e quadril, o convênio não vai autorizar. Então, aqui uma paciente feminina de 55 anos, ela estava com uma dor no ombro esquerdo após arremessar uma cadeira para o andar de cima. Eu sei que não faz sentido nenhum, aí eu vou mostrar para vocês o que acontece. Ela trabalhou muito, o marido, compraram uma casa e eles tinham alguma coisa parecida com isso. Um mezanino e uma escada caracol. E aí eles perceberam que a cadeira não passava pela escada caracol, nenhum dos dois era alto o suficiente para levantar para o outro. Aí a mulher falou, peraí, eu estou treinando todo dia, treino 5 vezes por semana e eu estou acostumado a fazer o clean press, que seria como um arranque do levantamento de peso olímpico. E ela teve a ideia de falar, já sei. Falou para o marido dela ficar lá em cima. Ela falou, eu vou fazer esse movimento, eu empurro a cadeira para cima e você pega lá em cima. E foi o que ela fez e aí ela começou com essa dor. O que ela tem de antecedentes? Ela teve uma hemorragia grande durante uma lipoescultura há uns 10 anos, tá? Grande assim, ela foi parar na UTI, quase morreu. O cirurgião plástico falou para ela, olha, nunca mais aparece na minha frente. Mas tirando isso, mais nada. Investigaram do porquê essa hemorragia, nada foi achado. Ela faz um treinamento funcional com esses pesos livres, levantamento de peso olímpico, 5 dias por semana. Arremessamento de cadeira. E no exame físico dela, tinha uma ADM livre, ela não tinha nenhuma instabilidade, ela tinha dor aos testes de manguito, e na cabeça longa do bíceps. E esse é o laudo da ressonância dela. Basicamente, o que fala é que ela tem uma lesão condral, uma lesão condral profunda na porção anterior do labrum e uma tendinopatia do manguito. Aqui as imagens para ilustrar um pouco melhor. A gente consegue ver bem aqui o edema medular. Tem alguma tendinopatia, tem uma bursite. Mas ela chegou para mim e falou assim, doutor, eu vou viajar para a Itália agora 15 dias, eu só quero um remedinho para dor. Então, eu só quero alguma coisa para comprar no Brasil para eu não sofrer durante a minha viagem, né? Então, passei um anti-inflamatório para ela. Aí, ela ficou 2 semanas na Europa. Ela voltou para mim, doutor, eu não consigo treinar. Mas eu achei um outro cirurgião plástico, porque aquele falou que nunca mais quer me ver na vida, e o cara topou fazer para mim um lifting facial.
Só que ele falou o seguinte, eu não posso tomar absolutamente nada, porque como eu tenho essa história de sangramento, ele falou que eu não posso tomar nada. Então, todas as vitaminas que eu tomo, tudo eu parei. Eu vou ser sincero, eu queria entrar com alguma coisa para ela. Ela falou, não, tá doendo, doutor, incomoda, mas não é incapacitante. Ela foi fazer a cirurgia dela. E aí ela voltou da cirurgia, liberada do cirurgião plástico, e falou para mim, doutor, não fiz fisioterapia, não fiz nada, porque eu estava em repouso. Eu sinto dor aos movimentos e agora eu estou liberado, eu posso fazer o que você quiser. Então, a minha pergunta para vocês agora é, o que vocês fariam? Visco é uma boa opção. Fisioterapia. Bom, vamos lá. Pensei em visco, tá? Comentei com ela. E o que ela falou para mim foi o seguinte, falou, mas espera aí, você sabe que eu sangro muito, né? Então, assim, o cirurgião plástico não quis me operar, tive que ficar tomando os remédios. Como que a gente vai ser? Você vai me preparar? Você vai dar um Transamin para mim antes? Como é que vai ser? Aí eu conversei com ela, eu falei assim, olha, vamos entrar com algum protetor de cartilagem para você e vamos fazer um pouco de fisioterapia, tá? E foi isso que eu fiz. Né? Eu entrei para ela com um condroprotetor. Ela me ligou no segundo dia reclamando porque era de pozinho e ela odeia pozinhos. Então, eu já tive que trocar de novo o condroprotetor. E 5 dias depois, ela reclamou falando que ela odeia tomar essas coisas, então queria alguma coisa que resolvesse. Falei, bom, então faz fisioterapia. Aí, após 90 dias do início, ela falou assim, doutor, estou fazendo lá fisioterapia, ela faz os choquinhos, faz as coisas, melhora a dor. Mas quando eu chego na fase de fortalecimento, volta a doer. Eu volto a sentir dor. Não é algo incapacitante, eu consigo fazer minha vida, está tudo bem, mas eu não consigo treinar. Eu consigo treinar membros inferiores, mas alguns movimentos, às vezes, quando eu vou fazer para trás, eu sinto dor. Mas assim, eu quero treinar. Eu faço exercício 5 vezes por semana, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu pergunto para vocês agora o que vocês fariam. Exato. Tá? Eu tentei de novo negociar com ela algum condroprotetor. Tentei trocar, assim, já estava na 4ª opção. Aí eu lembrei de um trabalho, que o Caio depois pode falar para mim, que já foi publicado, mostrando que o colágeno, ele tem um trabalho que saiu mostrando que o colágeno que a gente dá para a cartilagem já foi comprovado que ele realmente melhora a pele. Então, assim, como mulher, com certeza vai tomar alguma coisa para ficar mais bonita. Eu tentei esse também. E aí ela aceitou mais ou menos. Ela falou que ela não gostou tanto do pozinho, mas que agora, como tem um bom estímulo, ela gostou. O Triancil. Eu sou cirurgião de ombro, eu tenho muito receio de usar Triancil, por aquele risco teórico dele diminuir a resistência a tênsio do manguito, especialmente nela, pelos movimentos que ela gosta de treinar, porque se eu tiver uma ruptura de manguito, é um pós-operatório chato, a gente não troca a estrutura diferente de uma lesão de LCA, em que eu arranco o ligamento, eu coloco um tendão novo lá, eu tenho que pegar um tendão que já está machucado, que já não é dos 10 mais, e recolocar ele no lugar um pouco mais tenso. Então, sempre que tem ombro, eu não gosto de usar corticoide, mas eu não critico quem usa. Quem me ensinou 90% das coisas que eu sei, gosta de usar e tem bons resultados. Tá? Eu não pensei em repetir a ressonância, porque como tem 60 dias, a ressonância é um exame que eu acho que você precisa de pelo menos uns 4 meses para ter alguma mudança. Como ela não teve nenhum trauma, nada disso, eu não vi por que usar. Que mais? Assim, cannabis. Eu usei algumas vezes cannabis, eu não tive essas respostas tão boas que foram propagadas. Tá? Mas, enfim, não é uma coisa que eu faço tanto. O que aconteceu com ela foi que eu fiz a infiltração do Monovisc. Vou te falar a verdade, eu fiz um preparo com Transamin por 2 dias, e aí eu fiz pelo portal posterior, sem nada, sem corticoide. O que ela falou para mim, falou assim, olha, Guilherme, em 5 dias, aí eu já não tenho mais aquela dor que eu tinha ao movimentar. Eu falei, olha, tudo bem, se você está sem dor ao movimentar, você pode voltar para suas atividades físicas devagar. Não quero que você volte a fazer levantamento de peso olímpico, mas eu acho que agora um fortalecimento de manguito, academia devagar, você pode fazer. E até segunda-feira, que quando eu mandei mensagem para ela,
ela estava bem. Tá? Então, isso serve para mostrar o quê? Que eu poderia falar para vocês joelho, 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 mas pode ser usado em todas as articulações e ele tem bons resultados. Ele tem um peso molecular ideal para você induzir a produção endógena de ácido hialurônico, mas sem ter aquele desconforto inicial dos pesos moleculares maiores. Que ele é uma posologia confortável tanto para médicos quanto para pacientes, que é uma aplicação única. Ele é de origem sintética, então a gente tem menos preocupações com reações do tipo alérgica. Ele tem uma alta concentração e que você pode usar ele em todas as articulações, em todas as fases. Tá? Reforçando que ele tem uma melhora mais rápida da dor, mas sustentada até 26 semanas, quando a gente pega todos os ensaios clínicos randomizados duplos cegos usados para registro ou no FDA ou no órgão que chancela medicamentos na Europa. Então, ele tem, pelo menos até 26 semanas, uma ação sustentada. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Fica aí. Pergunta. Você fez o Monovisc intraarticular? Sim. Eu fiz porque eu entendi com a ressonância que o problema dela, ela sim tinha tendinopatia, mas eu acho que aquele brilho, aquele edema ósseo na articulação, ele é nítido para mim de alguma coisa relativamente recente e uma patologia intraarticular. Tá? Então, eu fiz ele intraarticular. Em relação ao edema ósseo, você chegou a investigar alguma coisa a mais? Você chegou a fazer cintilografia? Chegou a fazer algum biomarcador, CTX1, por exemplo? Eu tenho, como ela já acompanha comigo, a mãe dela teve uma fratura de colo de fêmur, então eu já faço um acompanhamento dela do risco de fratura e eu dosava anualmente o CTX1 dela e tem uma densitometria óssea mostrando que ela não tem risco de fratura aumentado. O CTX1 dela de base era normal. Eu acredito que se eu medisse agora estaria aumentado. Sem dúvida. Porque aí, assim, tem trabalhos com ácido zoledrônico. Antigamente a gente tinha bandrolato de sódio endovenoso que resultava bem em edema ósseo. De experiência disso com um trauma em atleta que fazia edema ósseo, a gente recuperava mais cedo com isso. E hoje ficou um pouco mais restrito ao ácido zoledrônico, né? O denosumab não se mostrou eficaz, nem o Romo, para esse tipo de caso. Eu não sei se você chegou a pensar nessa possibilidade. Eu vou ser sincero, eu cheguei a pensar, eu gosto muito de usar ácido zoledrônico, o grupo usa de rotina, quando a gente tem aqueles pacientes com artrose e osteoporose. O problema que eu vejo dele é assim, os estudos mostram que ele demora ao redor de 3 meses para você ter uma melhora, né? Não, você fala de osteoporose, né? Eu estou falando do edema ósseo. Então, estou falando do edema ósseo na artrose. Você pega um paciente com artrose, sem osteoporose, mas edema ósseo... Porque ele parece que foi traumático, então poderia ter um quê de um perfil de algo que poderia ter fraturado e não fraturou. É o típico edema ósseo traumático e que o CTX vai estar elevado e que responde bem a bifosfonato. Pouca gente tem essa experiência, por isso que eu levantei a bola aqui. Eu usava muito ibandrolato de sódio, dava um resultado fantástico, mas esse medicamento saiu do mercado e eu não tive a mesma resposta com atletas usando o denosumab. Romo nunca tentei. E hoje eu uso o ácido zoledrônico. As respostas são boas. Só para chamar a atenção dessa possibilidade, aliás. Perdão. Não, eu gosto. O grupo está muito acostumado a usar ácido zoledrônico, ele tem uma resposta muito boa, mas não é uma resposta tão rápida. É uma resposta que vai levar algum tempo. Eu pensei em usar, mas o meu ponto é assim, quando a gente faz a infusão de ácido zoledrônico, a gente repete a infusão em 1 ano, né? Um paciente osteoporótico. Então, é um medicamento que vai ficar ali no osso dela, agindo durante 1 ano, onde não é uma indicação de primeira linha e que eu não tinha tentado fazer alguma coisa local. Entendi. Então, eu falei, se eu tentar fazer uma viscosuplementação, melhorar o ambiente articular do condrócito dela, talvez eu consiga melhorar alguma coisa que tenha um efeito local. E, apesar de anedótico, ou muito pouco infrequente, existem relatos de complicações com ácido zoledrônico, que aqui no grupo, graças a Deus, a gente só pegou 2 casos,
mas eles existem. E eu tenho, por precaução, sempre que eu entro com ácido zoledrônico, eu mando para um dentista para ele fazer uma avaliação e ver se tem alguma coisa a ser feita. Porque já se sabe que os casos de osteonecrose de mandíbula estão muito associados a problemas orais ou bucais que, às vezes, não estavam diagnosticados na hora. Então, eu dar para ela um remédio que vai durar 12 meses. Se eu posso usar alguma coisa local, eu preferi antes. Mas eu concordo que seria uma alternativa. Oi, Guilherme. Eu gostaria de saber duas coisas. Existe algum tipo de secção da agulha para utilizar o produto mais recomendável em relação à viscosidade? E existe algum estudo mostrando diferenças entre uma aplicação ou duas aplicações? Vamos lá. O grande problema, para mim, acho que aí difere de como você vai fazer a infiltração. Se você vai fazer uma infiltração guiada com ultrassom, eu não acho que você precisa ter a resistência no êmbolo tão sensível, porque você está vendo o que está acontecendo, você está vendo o líquido entrar ou não entrar. Se você faz ela às cegas, eu acho que o tamanho da agulha faz muita diferença. E o que acontece é, por causa da viscosidade, se você usar uma agulha muito pequena, você vai sentir uma resistência e você pode achar que você está dentro de um tendão, quando na verdade você está na articulação. Lei de Poiseuille, física básica. A resistência é a quarta potência do raio. Então, isso faz toda a diferença, você usar um Gelco 14, um Gelco 16 ou uma agulha rosa. Eu prefiro fazer com Gelco 14 porque eu estou habituado, eu sei a resistência dele e é assim que eu faço. Como sou cirurgião de ombro, eu estou acostumado a fazer os portais, então eu prefiro fazer de rotina ele sem guia, porque eu tenho uma confiança muito boa e eu já testei com ultrassom e vi que realmente eu acerto a articulação. E eu acho que o grande problema quando você faz uma infiltração intraarticular é você precisa garantir que você é estéril. Tudo que você coloca dentro da articulação seria absolutamente estéril. E você fazer isso com o ultrassom é mais trabalhoso. Você precisa encapar o ultrassom, você precisa ter uma série de cuidados. E aí eu acho que eu não vejo problema em usar, mas eu pessoalmente não uso. Quanto ao número de injeções, acho que foi o que o Osório falou hoje. Se você fizesse mais aplicações, você poderia ter um melhor resultado. Mas ela, por toda essa história, você vê que ela não foi a paciente que estava com dor e eu fiz a viscosuplementação na hora. Então, assim, ela chegou com muita dor, ela foi melhorando, mas ela não conseguiu voltar ao que ela gostaria. Eu fiz e como a dor cessou muito rápido, eu falei, olha, vamos ficar por aqui e vamos observar. Mas não vejo problema em, por exemplo, o Fábio, que está acostumado a tratar com atletas, de fazer uma aplicação ou mais para conseguir um retorno mais precoce, já que provavelmente o atleta dele não teria falado, não, eu vou viajar para a Europa e depois eu volto. Então, acho que isso depende do paciente. A última coisa que eu fiquei curioso, como é esse crosslink parcial? O que acontece é assim, algumas moléculas dele são reticuladas. Por isso que ele é parcialmente reticulado. O peso molecular dele, na verdade, é um range que vai até 2,9 milhões de Daltons. Então, é isso. E por isso que eles falam parcialmente reticulado. Tá? Ele tem um range de tamanho. Guilherme, eu sou a Rafaela, médica ortopedista. Queria te perguntar, nesse caso, você falou que você quis tratar intraarticular, mas seja nesse caso ou em algum outro caso que você queira tratar intraarticular mais a tendinite concomitantemente, o que você usaria? Eu acho que tem que ser outro produto, porque o que acontece é, pelo menos do que eu tenho de entendimento da literatura para as lesões tendíneas, é na verdade que você precisa de um peso molecular mais baixo, como mostrou o Fábio na aula dele de manhã. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que sim, ela tinha uma tendinopatia no exame, mas a tendinopatia demonstra para mim algo crônico, já estava ali há algum tempo. Para mim o problema dela foi aquela lesão osteocondral que ela teve. E por isso que eu fiz essa aplicação e não fui fazer nada subacromial. Eu vou falar para você, eu tenho experiência usando em lesões parciais do manguito ou em tendinopatias, mas aí você precisa usar um ácido de mais baixo peso molecular. Tá? Se você colocar de alto peso molecular como o Monovisc no espaço subacromial, eu não acho que ele vai tão bem assim.